Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. A palavra de Deus traz muitos princípios poderosos. Traz muitas leis, mandamentos. As leis de Deus, elas trazem ordem, elas trazem resultado, elas trazem progresso, elas trazem respostas. Você precisa conhecer os princípios que estão na palavra de Deus, assim como um cidadão precisa conhecer a Constituição, as leis, os códigos, para saber os seus direitos, também saber os seus deveres. Nós precisamos também saber, conhecer a lei de Deus, os princípios de Deus. Porque quando você usa o princípio, a lei, diante de Deus, os resultados serão visíveis na sua vida. Jesus reconheceu a lei da repetição. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre a lei da repetição dentro da palavra de Deus? Quero meditar com você um pouquinho sobre isso. Quero que você cresça muito na fé, que você tenha experiências com Deus. A escola que você estudou, que seus filhos estudam, sabe disso, que existe essa lei da repetição, que funciona na aprendizagem. O que a tia faz lá na alfabetização? Ela repete para a criança, ela escreve o A várias vezes, ela repete, ela fala, ela aponta, ela ensina a criança. Aí chega um dia que ela desenha a letra no quadro e aponta. Que letra é essa? E as crianças aprenderam, memorizaram. É a letra A. Foi na primeira vez que ela falou? Foi uma repetição. Aí ela manda a tarefinha de casa, ela bota lá no caderninho da caligrafia, quem é desse tempo ainda, né? Eu fiz muita caligrafia. Bota pra gente encher a folha. Aí fica com a letra bonita. E aprende. O que você ouve repetidamente acabará por acreditar nisso. E isso é uma verdade que a gente tem que ter cuidado também com o que a gente ouve várias vezes, porque tem muitas coisas que a gente pode escutar que está errado. Alguns conceitos que você carrega sobre você mesmo, que você já ouviu de várias pessoas. Conceitos ruins. Talvez você cresceu sendo apelidado. Ou o teu ponto fraco sendo destacado toda vez. Isso é um lerdo. Isso é uma pessoa devagar. Aí você ouviu isso tantas vezes, que você acreditou nisso. Acreditou que você é isso. Jesus sabia que havia essa lei da repetição e ele aproveitou para usá-la com bom proveito. Está lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 32. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Novamente. Essa palavra novamente dá a ideia de repetição. Porque Jesus percebia que eles não estavam entendendo.
que Jesus estava falando. E aí Jesus novamente chamava eles à parte e lhes dizia o que haveria de lhe acontecer. Chamava eles no particular. Saiu uma pesquisa que você precisa ouvir algo pelo menos 16 vezes antes de aprender realmente. É muitas vezes, né? 16 vezes. Tem pessoas que dizem assim, já virou até ditado popular, eu já falei mais de 1000 vezes. E você ainda não aprendeu. Essa é a lei da repetição. Os comerciais de TV, a mídia, a propaganda, os meios de comunicação, eles também descobriram que se eles fizerem uma propaganda e essa propaganda passar várias vezes na televisão ou no rádio, vai ficar gravado na sua mente até o jingle, a musiquinha, né? As imagens. E às vezes você vai fazer uma compra, você se lembra daquela marca. Você procura aquele produto na prateleira. E isso dá lucro. Revistas anunciam refrigerantes famosos, outdoor, colocado em outdoor. Por quê? Porque você deve continuar a ouvir e a ver algo antes de corresponder àquele produto ali, antes de querer comprar aquele produto ali. Para você absorver uma mensagem é necessário tempo. Jesus ensinou as mesmas verdades às pessoas inúmeras vezes. Jesus também usou esse método, essa lei da repetição com o povo. Está lá em João, no capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse. Novamente. Jesus, ele era muito paciente. E nós devemos também ser. Porque aquilo que você sabe hoje, foi alguém que teve paciência para lhe ensinar lá atrás. Você pode até não lembrar quem foi que lhe ensinou, mas certamente você foi ensinado. Até uma comida para a gente, uma comida nova, para você gostar. Eu não gostava de peixe, de jeito nenhum, não gostava. Aí quando eu cheguei aqui, meu esposo, as muitas dificuldades, né? Muitas vezes meu esposo ia pescar para poder a gente comer. E pastora, era. Graças a Deus que ele sabia pescar. Aí trazia aquele piauzinho. Eu não gostava de jeito nenhum, irmão. Não gostava. Mas aprendi a gostar. Por quê? Porque todo dia fritava o piauzinho para comer. E hoje me pergunta se eu gosto. É claro que eu gosto. Eu aprendi a gostar. De tanto que eu repeti aquela comida ali. Você e eu, nós somos o resultado de um processo de aprendizagem. Que isso você leva para todas as áreas da sua vida. Eu já falei aqui do AEOU, já falei da alimentação. Posso falar da atividade física. Mas eu não gosto de praticar atividade física. Eu não gosto de ficar suado. Eu não gosto de botar força. Eu não gosto de correr.
E a lista vai aumentando. Mas de tanto se você começar a fazer repetidamente, isso vai criar em você um hábito, um bom hábito, e você vai começar a gostar. E você vai começar a gostar. Grandes realizadores compreenderam a necessidade de fazer a mesma coisa várias vezes. Eu lembro quando eu comecei a praticar a corrida, eu já corri, vou falar, Jesus, já corri bem gorda. Depois corri com 20 quilos a menos, porque você vai perdendo peso. Já corri com dor no joelho muitas vezes, com dor na canela também. Já corri cansada, já corri triste, já corri feliz, já corri rápido, já corri bem devagar, já corri com raiva depois de ter caído. Eu já corri de várias vezes, de maneira repetida. Já corri poucas distâncias, com a língua de fora, suada mais do que tampa de panela. Já corri longas distâncias. Já corri por 1 minuto morrendo, como já corri mais de 2 horas sem parar. Por quê? Porque eu não desisti quando estava doendo. Eu não desisti quando eu estava triste. Eu não desisti quando eu estava pesada. Eu não desisti quando outros desistiram. Eu não desisti quando ficou difícil. Porque eu entendi que se eu fizesse isso de maneira repetida, eu vou me tornar cada vez melhor naquilo que faço. É igual cantar. Quanto mais você canta, mais ensaia, melhor você fica. É igual cozinhar. As primeiras comidas que a gente já tentou fazer, quem é dona de casa aí sabe, às vezes erra no sal, na gordura, né? Bota a quantidade de óleo desse jeito, não, da próxima vez eu vou fazer melhor. Às vezes o arroz sai mole, às vezes o arroz sai duro, feijão queima. E por aí vai. Aí vai fazendo, aí vai ficando excelente. Uma comida maravilhosa, né? Então você precisa ter paciência com você. E você precisa também ter paciência com as outras pessoas também. Porque leva tempo para crescer. Isso é uma lei de repetição. Jesus falou sobre essa lei em Mateus 7,7, que é um versículo que eu gosto muito. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei, a porta se abrirá. Buscai e encontrareis. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre. É um princípio de repetição. Nós devemos não desistir por causa da demora, não desistir por causa de uma dificuldade. Jesus falou também sobre o princípio da repetição com relação ao perdão, em Mateus 18, 21.
quando Pedro pergunta para ele: Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Aí Jesus disse: não, 70 vezes 7. Porque vai chegar um dia que a primeira vez que você for tentar perdoar, vai ser difícil, é uma luta. Você não quer, você quer que aquela pessoa pague o que ela fez. Mas aí quando você repete, libera o perdão, vai chegar um dia que isso vai ficar bem fácil para você. Você vai ver que não vale a pena você perder sua noite de sono, não vale a pena você perder a paz, não vale a pena você passar o dia com raiva. Aí você perdoa rapidinho para fazer as pazes logo. E isso acontece na vida de quem repete, né? Lei da repetição. Você vai ficar bom em perdoar. Pode essa lei não ser aplicada apenas a uma pessoa só, mas a várias. Perdoe e siga em paz. Vá com Deus. Em Lucas, no capítulo 5, versículo 5, Jesus ensinou essa lei de maneira particular para Pedro, quando ele estava cansado de jogar a rede. Já tinha jogado a rede na pescaria a noite toda e não tinha pegado nenhum peixe. Aí Jesus disse: vai, volta às águas profundas e joga a rede para o outro lado agora. Repete. E ele acreditou na palavra que ouviu e disse: debaixo dessa tua palavra eu vou jogar as redes mais uma vez. E ele foi e a rede ficou transbordando, que quase o barco afunda, porque era tantos peixes que quase o barco afunda. Ele teve que chamar outros barquinhos que estavam dos amigos para ajudar ele a trazer a puxar as redes. Nós estamos aprendendo aqui que esse princípio da repetição vale para muitas coisas na sua vida. Faça mesmo você estando cansado, faça mesmo você estando triste, faça quando você estiver com raiva, faça quando você estiver feliz. Esse princípio vale a nossa ida à casa de Deus. Não devemos parar de congregar como muitos já fizeram. Ah, mas eu já fui tantas vezes. Vá mais uma vez, vá mais 2, continue indo sempre. Deus vai lhe abençoar por isso. Deus vai lhe abençoar e é muito. Amém? Então tenha paciência com você. Se deu errado alguma coisa na sua vida, se você caiu, ou não sei o que aconteceu, se a comida queimou, se você marcou a resposta errada, tente mais uma vez, não pare, não desista, porque o homem que vence a si mesmo, que não desiste, ele é invencível, ninguém vence ele. Isso vale também para as mulheres. E a minha oração por você nessa manhã é que Deus nos dê um espírito indesistível, sabe? Perseverante. Que a gente possa não parar de fazer o que é certo, de fazer o bem. Você está conhecendo aqui alguns princípios sobre essa lei da repetição, como você deve utilizá-los. Pratique essa palavra na sua vida. Você vai se tornar uma pessoa excelente, para a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, amém.